A paz do Senhor, povo de Deus, boa noite. Quem está falando aqui é o Álvaro da Doralice. Eu sou a Doralice do Álvaro e nós somos somos casados para sempre. E eu sou João Pedro. Vamos ler agora com a Doralice o tema da lição, que é a lição de número 19 e o versículo-chave. Lição 19, aprendendo sempre. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5, 3. João Pedro vai estar fazendo um comentário sobre alguns parágrafos da lição. Bom, a gente entende aqui como o principal, quero dar destaque esse versículo, que é os pobres em espírito. Quem são os pobres em espírito? São aqueles que dependem exclusivamente e totalmente de Deus. Então, o que Paulo disse em Filipenses 3,7, que aquele que considera tudo como perda por amor a Deus, esse é o pobre em espírito, que é totalmente dependente de Deus. E a gente entende também que sem Deus ele não tem nada. O pobre em espírito sem Deus ele não tem nada. Ele e a sua família não tem nada. Que sem Deus a vida dele é como miséria, pobreza. Ele não tem nada sem Deus. Falando sobre o que a lição propõe aqui, algo muito interessante me chamou a atenção, que é sobre o coração ensinável. O que é ter um coração ensinável? O coração ensinável parte do princípio da humildade. Se nós não tivermos humildade, de certa forma nós não iremos aprender. Aprender com o Senhor, aprender com o nosso próximo, aprender com os nossos erros, aprender com tudo que acontece em nossa volta, aprender sempre. Então, o coração ensinável é um coração que nos leva para perto de Deus. Isso é o princípio do pobre, O pobre, o mendigo de Deus, é aquele que vive na dependência exclusiva de Deus. Aquele que precisa de Deus a cada dia. É o alimento diário dele. Ele precisa para sobreviver. E queria deixar um versículo aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 e 6. Fala assim: do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós, igualmente, tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Então, através da humildade, os pais aprendendo com os filhos aprendendo com os pais, uns aprendendo com os outros, tendo sempre um coração ensinável, disposto a obedecer, a saber que o Senhor que nos alimenta através da palavra, a saber renunciar ao tempo certo, a saber pedir perdão, a saber amar, a saber perdoar, a saber ter domínio próprio, a controlar as emoções, a saber se retratar a todo tempo, sabendo, mesmo sendo o cabeça da família, o pai de família, a mãe, nós temos essa responsabilidade de ter o coração ensinável. Nós aprendemos isso com Jesus, que foi o maior ser humano que pisou sobre a terra, em toda humildade, mansidão, domínio. Ele nos ensinou a amar e foi até aquela cruz que não era dele, obedecendo o Pai e nos ensinando, É assim que nós devemos ser, assim que nós devemos agir, ter um coração ensinável, Queria deixar aqui um último parágrafo da lição que fala assim: ressignificando minha família. Um coração ensinável é algo que agrada o coração de Deus, pois permite a ação do seu Espírito em nós. É esse coração que precisamos ter perante o Senhor, para que Ele nos ensine tudo o que precisamos para conduzir a nossa família nos caminhos do Senhor. Então, humildade sempre, reconhecendo, aprendendo, pedindo perdão, renunciando à nossa carne, buscando o domínio próprio, no relacionamento entre os cônjuges, entre o pai, os pais e o filho, os filhos. É assim que nós vamos vencer, tudo orientado pelo Espírito Santo. Eu queria ler de novo esse parágrafo com minha família, em uma só voz. Ressignificando minha família. Um coração ensinável é algo que agrada o coração de Deus, pois permite a ação do seu Santo Espírito em nós.
É esse coração que precisamos ter perante o Senhor, para que Ele nos ensine tudo o que precisamos para conduzir a nossa família nos caminhos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor.